Há uma tonalidade que, segundo os princípios da sabedoria cabalística, atua como um obstáculo energético. Ela não apenas drena a vitalidade dos ambientes, mas também resfria as relações e, sobretudo, afasta a prosperidade financeira em vez de atraí-la. Neste contexto, será possível compreender por que essa cor, frequentemente associada à modernidade e ao requinte, pode estar sabotando a abundância sem que se perceba. E mais, quais tonalidades, alinhadas à tradical judaica, têm o poder de converter um lar em um polo de atracal para recursos, estabilidade, tranquilidade e bem-caos. Pare por um instante e observe o espaço ao seu redor. As cores presentes nesse ambiente narram uma história de fartura ou de carência? A pergunta pode parecer superficial, mas na Cabala nada é meramente decorativo. Cada matiz está vinculado a uma luz espiritual específica, a uma sefira, a um canal energético que tanto pode abrir caminhos quanto fechar portas invisíveis. Enquanto muitos dedicam tempo à escolha de revestimentos, móveis ou aparelhos, poucos questionam se determinada cor está em harmonia com o que o divino deseja manifestar em suas vidas. E nesse ponto que a maioria das pessoas erra, criando, sem intencal, um cenário propício ao bloqueio de oportunidades, à instabilidade emocional e à escassez material. Antes de identificar a cor problemática, experimente pronunciar em voz alta, mesmo que apenas para si, minha casa e um imã de milagres. Para a sabedoria judaica, essa afirmação não se resume a um mero exercício de pensamento positivo. As palavras possuem força criadora. A narrativa da criação bíblica inicia-se com a fala divina, demonstrando que a realidade se manifesta primeiro pela palavra. Ao declarar, com convicção e intencal, que o lar e um espaço de bem-caos altera-se a frequência do ambiente. Deixa-se de ser vítima das circunstâncias para assumir o papel de co-criador da própria existência. E fundamental compreender um princípio central. Na perspectiva judaica, a residência não é apenas um abrigo, mas um santuário em miniatura, um microcosmo onde a presença divina pode se manifestar no cotidiano, seja no café da manhã, nas conversas antes de dormir ou nos momentos de apreensão ao conferir contas, o lar e um espaço sagrado. Assim como no Templo de Jerusalém, onde cada material, tecido e cor tinha uma função espiritual precisa, as escolhas feitas para a casa também exercem influência. As tonalidades aplicadas nas paredes, nos móveis ou nos tecidos não são neutras, elas ressoam e amplificam ou atenuam aquilo que se vive internamente. Poucos associam cores à prosperidade financeira, mas no judaísmo a bem-caos material não é vista como fruto do acaso, e sim como um fluxo energético denominado parnassa. Esse fluxo é sensível a três elementos: ordem, generosidade tzedaka e intencal kavana, além do ambiente macon. Se o espaço transmite frieza, desarmonia ou desconexão, e como tentar sintonizar uma estacal de radio potente com uma antena danificada, sinal existe, mas chega distorcido. Algumas cores organizam o campo energético, enquanto outras introduzem interferências. A tonalidade que bloqueia a abundância, em particular, projeta o lar em uma frequência de estarinacal, onde os esforços mais árduos parecem não render frutos. Antes de revelar qual é essa cor, é importante conhecer aquelas que, na sabedoria judaica, funcionam como pontes para a luz adequada. Comecemos pelo verde, associado ao crescimento, à cura e à renovação. Na Cabala, ele representa a combinação da Sefirot Tiferet e Netzach, simbolizando equilíbrio e progresso. Imagine uma árvore frutífera. Ela não produz por acaso, mas porque está enraizada no lugar certo, recebendo luz, água e nutrientes de forma constante. Introduzir o verde no lar, seja por meio de uma parede, uma planta ou uma obra de arte com paisagem, e como sinalizar ao universo, escolho a energia do crescimento contínuo, não de altos e baixos. Na prática, essa cor beneficia especialmente quem se sente paralisado, sem rumo às perdas, de vidas ou desemprego. Os rabinos enfatizam um detalhe crucial: não se trata de qualquer verde, mas de algo vivo. Uma planta bem cuidada na sala ou na cozinha, por exemplo, serve como um lembrete diário de que a prosperidade exige manutenção. Cada vez que se rega a planta, o gesto ensina ao cérebro que a abundância não é questão de sorte, mas de relacionamento. Se a vida financeira parece um deserto, a sua local pode ser surpreendentemente simples: trazer um elemento verde para dentro de casa e cultivá-lo com intenção, declarando: assim como essa planta floresce, que minha parnassa floresça também. Para quem deseja aprofundar-se, há frases e mantras tradicionais usados diariamente por judeus para atrair sustento e proteção espiritual. Essas palavras, embora simples, carregam séculos de sabedoria e estão disponíveis em materiais específicos. Uma história tradicional judaica ilustra bem o poder do verde vivo. Conta-se que um rabino, ao visitar a casa de um comerciante à beira da falência, notou que o ambiente estava tomado por poeira, móveis escuros e cortinas pesadas,
sem nenhum sinal de vida vegetal. Em vez de oferecer conselhos financeiros complexos, ele sugeriu: antes de buscar soluções fora, traga vida para dentro. Coloque plantas pequenas, cuide delas como se fossem seus filhos e observe o que acontece em 40 dias. O comerciante, desesperado, seguiu a orientação. Não houve mágica imediata, mas ao regar as plantas, ele começou a regar também outras áreas negligenciadas da vida. Organizou documentos, restabeleceu diálogos profundos com a esposa e recuperou a disposição para buscar novos clientes. No 40º dia, fechou um contrato que estava parado havia meses. O dinheiro retornou não por acaso, mas porque o ato de cuidar de algo vivo reativou-me uma mentalidade de crescimento. Não de reivindicar o ponto se o verde simboliza o processo de desenvolvimento. O dourado representa o resultado visível da Bincal, a manifestação da honra e do valor. Na tradição judaica, o ouro aparece nos objetos sagrados, nas coroas e nos utensílios do templo, não como ostentação, mas como símbolo de algo raro e digno de ser dedicado a um propósito elevado. Incluir detalhes dourados na decoração, uma moldura, um objeto discreto. Não se trata de aparentar riqueza, mas de estabelecer um lembrete físico. Meu dinheiro serve a um propósito maior. Na Cabala, a intenção por trás de um objeto transforma sua energia. Um aspecto pouco mencionado, porém poderoso, está relacionado à cozinha. No judaísmo, esse cômodo é considerado um dos centros espirituais da casa, pois e onde o alimento é preparado. Canal direto da Bencal. As escolhas feitas nesse espaço, incluindo as cores, podem influenciar diretamente o fluxo de Parnassa muito além das cores, mas que começam com a organização consciente dos espaços. Existe um método transmitido por famílias que preservaram sua herança material e espiritual ao longo de séculos. Uma das primeiras estratégias envolve a criação de um altar financeiro, não no sentido religioso estrito, mas como um ponto focal onde se concentram símbolos de abundância e gratidão. Esse espaço pode ser uma pequena prateleira, uma gaveta ou até mesmo uma caixa decorada, desde que seja reservado exclusivamente para esse propósito. Dentro desse local, recomenda-se incluir 3 elementos: um objeto que represente prosperidade como uma moeda antiga ou um cheque simbólico, algo que simbolize generosidade, um recibo de doação ou uma foto de uma causa apoiada e um lembrete da responsabilidade, um contrato assinado ou um bilhete com uma meta financeira. A ideia não é acumular itens, mas selecionar aqueles que carregam significado pessoal e coletivo. Cada vez que esse espaço é acessado, seja para depositar um extrato bancário ou simplesmente para refletir a intenção e reforçar a conexão entre a cal e propósito. Outra prática pouco difundida, mas profundamente enraizada em tradições judaicas de gestão familiar e a revisão semanal dos números. Não se trata de um balanço contábil frio, mas de um ritual que combina análise financeira com reflexão espiritual. Em um dia fixo da semana, geralmente antes do pôr do sol de sexta-feira, a família se reúne para examinar entradas, saídas e metas. O diferencial está na forma como os números são apresentados, não como fontes de ansiedade, mas como oportunidades de alinhamento. Perguntas como onde nosso dinheiro serviu a um propósito maior esta semana? O que ajustes podemos fazer para honrar melhor nossos recursos? Substituem a mera preocupação com saldos. Esse exercício não apenas mantém as finanças sob controle, mas também fortalece a confiança entre os membros da família. Crianças, quando incluídas desde cedo, aprendem a associar dinheiro não a restrições, mas a escolhas conscientes. Em comunidades onde essa prática é adotada, observa-se uma redução significativa em conflitos relacionados a gastos e uma maior disposição para investimentos de longo prazo, sejam eles educacionais, filantrópicos ou empresariais. A terceira estratégia diz respeito à proteção da riqueza geracional, um tema central em famílias que conseguiram preservar seu patrimônio por décadas. Aqui, o foco não está apenas em instrumentos financeiros, mas em mecanismos culturais e emocionais. Um exemplo clássico é a criação de um fundo de memória, uma reserva destinada exclusivamente a experiências compartilhadas, viagens, celebrações ou projetos comunitários. Esse fundo não é contabilizado como despesa, mas como investimento em lacos que transcendem o material. Há também o costume de designar um guardião das histórias, geralmente o membro mais velho da família, cuja função é transmitir narrativas sobre como a riqueza foi construída, os desafios enfrentados e as lições aprendidas. Essas histórias não são contadas como glórias passadas, mas como ferramentas para orientar decisões presentes. Em uma família de imigrantes, por exemplo, a lembrança de como o patriarca negociou seu primeiro contrato em um idioma estrangeiro pode servir de inspiração para um neto que enfrenta dificuldades em um novo empreendimento. Por fim, uma das práticas mais sutis, e talvez por isso menos discutidas,
e a limpeza energética dos espaços financeiros. Não se trata de superstical, mas de uma atenção deliberada ao ambiente onde decisões econômicas são tomadas. Escritórios, mesas de trabalho e até mesmo carteiras são periodicamente reorganizados, com a remocal de objetos quebrados, papéis acumulados ou itens que não servem mais a um propósito claro. A lógica por trás disso é simples. A desordem física tende a refletir e reforçar a desordem mental. Em algumas tradições, essa limpeza é acompanhada por uma breve declaração, como que este espaço seja um canal de clareza e bem-estar para todos que aqui trabalham. O ato de descartar o que não é mais necessário simboliza a disposição de abrir mão do que já cumpriu seu papel, criando espaço para novas oportunidades. Empresários que adotam essa prática relatam uma sensação de leveza ao tomar decisões, como se o peso das antigas pendências tivesse sido literalmente removido do ambiente. Essas estratégias, quando combinadas, formam um sistema que vai além da gestão de recursos. Elas transformam a relação com o dinheiro em um exercício de autoconhecimento, responsabilidade e conexão, não apenas com o próprio futuro, mas com o legado que se deseja deixar. Objeto. Nenhum espaço define por si só o destino de quem o habita. O que verdadeiramente importa é a intenção com que se preenche cada ambiente e a consciência aplicada em cada escolha. A cor cinza escuro, por exemplo, não é proibida, mas exige um contraponto ativo, luz, movimento e propósito. Da mesma forma, o branco não se sustenta sozinho. Ele precisa ser nutrido com elementos que lhe deem vida, evitando que se torne um vazio estéril. A abordagem não se limita à estética, mas a criação de um ecossistema onde cada cor, objeto gesto dialoga com um intenção maior. O verde não é apenas uma planta, mas um símbolo de crescimento contínuo. O dourado não é um detalhe decorativo, mas um lembrete da dignidade no trato com os recursos. O vermelho não é uma almofada, mas um estímulo a cal. Quando esses elementos são combinados com clareza, o ambiente deixa de ser um mero cenário e passa a funcionar como um catalisador de transformações internas. A tradical ensina que a casa reflete o estado interior de quem a ocupa. Um espaço desordenado, com cores que sufocam a vitalidade, tende a perpetuar padrões de estagnação. Por outro lado, um ambiente organizado, com tons que equilibram energia e propósito, facilita a manifestação de novas possibilidades. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um alinhamento entre o que se deseja e as condições criadas para que isso se realize. A prática sugere que pequenas mudanças, quando feitas com consciência, podem gerar impactos significativos. Substituir uma cortina pesada por uma mais leve, introduzir uma vela branca em um canto escuro ou reorganizar documentos financeiros com gratidão são atos que, embora simples, carregam um peso simbólico. Eles sinalizam uma disposição para romper com o que já não serve e abrir espaço para o novo. O processo não exige perfeição, mas consistência. Uma parede cinza pode ser gradualmente transformada com toques de outras cores. Um móvel antigo pode ser realocado ou revitalizado com novos significados. O essencial é que cada ajuste seja acompanhado de uma intenção clara, seja ela de renovação, prosperidade ou paz. A casa, nesse sentido, torna-se um espelho das aspirações de quem a habita, um lugar onde o material e o espiritual se encontram. A mensagem final e de responsabilidade, não de culpa. Não há ambientes condenados, apenas espaços que podem ser reimaginados. A chave está em observar, ajustar e agir, reconhecendo que cada escolha, por menor que seja, contribui para a construção de uma realidade mais alinhada com o que se deseja alcançar. Passado, tampouco uma crise irreversível, que determina se os recursos fluem, se os afetos se fortalecem ou se a alegria se renova e a relação entre intenção, a coisas concretas e o ambiente construído dia após dia. A transformação não depende de mudanças externas isoladas, mas de como cada elemento é integrado a um propósito consciente. A distinção entre modificar a aparência e alterar a energia de um espaço é fundamental. Muitas vezes, altera-se a cor das paredes, introduzem-se objetos simbólicos ou reorganiza-se a disposição dos móveis, mas, sem uma intenção clara, os resultados permanecem superficiais. A decoração, por si só, não sustenta uma mudança duradoura, o que confere significado a um ambiente e a consagração, um ato deliberado que vincula o objeto ou espaço a um propósito elevado. Em diversas tradições, como na judaica, a construção de um local sagrado ou a criação de um objeto ritualístico envolve uma bênção verbal, um momento de ativação consciente. Sem esse elemento,
o espaço permanece apenas decorado. Com ele, torna-se uma arquitetura espiritual. Para aplicar esse princípio, é possível realizar um ritual simples, adaptável a qualquer crenca ou contexto. O processo requer 7 elementos: um copo de água limpa, uma pitada de sal grosso, uma vela branca, uma folha de papel em branco, uma caneta, uma planta viva e saudável e 7 minutos de silêncio ininterrupto. O primeiro passo consiste em escolher o cômodo mais significativo da residência, geralmente a sala, a cozinha ou quarto, dependendo de onde se passa mais tempo. Ao entrar no ambiente, deve-se acender a vela branca e declarar em voz alta, acendo esta luz como símbolo da presença divina neste espaço, e tudo que não serve mais seja consumido por esta chama. Em seguida, observa-se a chama em silêncio por 1 minuto, respirando profundamente para acalmar a mente. O segundo passo envolve a purificação do ambiente. Dissolve-se uma pequena quantidade de sal grosso no copo de água enquanto se mentaliza a liberação de energias pesadas, crenças limitantes ou memórias que impedem o fluxo de prosperidade. Com os dedos, salpicam-se gotas da água nos 4 cantos do cômodo, norte, sul, leste e oeste, independentemente da precisão geográfica. A cada aspersal, repete-se: purifico este espaço em nome da prosperidade, da saúde, da paz e do amor. No terceiro passo, escreve-se em uma folha de papel as 5 energias que se deseja cultivar no ambiente, acompanhadas de suas cores e significados: verde, crescimento e cura; dourado, abundância financeira; vermelho, coragem e paixão; azul, paz e sabedoria; e branco, clareza e pureza de intenção. Após a leitura em voz alta, o papel deve ser guardado em um local discreto, como dentro de um livro valorizado, em uma gaveta de roupas íntimas ou sob o colchão. A ideia é que permaneça oculto, mas presente, como uma semente plantada. O quarto passo consiste em consagrar a planta escolhida, segurando-a com ambas as mãos na altura do coracal. Disse: assim como esta planta cresce, que minha vida cresça em todas as áreas. Assim como ela precisa de água, luz e cuidado, que eu também me permita receber o cuidado do universo. Sou digno de prosperar. A planta deve ser colocada em um local de passagem frequente, onde possa ser vista diariamente. Nos 40 dias seguintes ao regá-la, recomenda-se repetir mentalmente: que minha prosperidade também seja regada. O quinto e último passo ocorre no centro do cômodo. Com os olhos fechados e após 3 respirações profundas, declara-se com firmeza: declaro que esta casa, a partir de agora, é território sagrado. Aqui não entram energias de escassez, tristeza profunda ou desistência. Aqui habitam a esperança, a luta justa, a alegria possível e a bem-cal merecida. Que assim seja. A vela deve ser apagada com os dedos molhados ou com um objeto, nunca soprada. A água com sal deve ser descartada em um ralo ou na terra, evitando-se jogá-la sobre outras plantas. Ao sair do ambiente, recomenda-se fazê-lo com a mesma reverência com que se deixaria um templo. Nos 7 dias seguintes. É importante observar a sensações ao entrar no espaço. A mudança não será necessariamente visual, mas vibracional. No entanto, algumas dúvidas podem surgir, especialmente em situações específicas. Quem mora de aluguel, por exemplo, pode se questionar sobre as limitações para modificar o ambiente. Da mesma forma, quem divide o espaço com pessoas que não compartilham das mesmas crenças pode se sentir impedido de realizar transformações mais amplas. A resposta, no entanto, reside na soberania sobre pequenos territórios. Mesmo sem poder pintar uma parede ou substituir um móvel, é possível introduzir elementos simbólicos, um tecido colorido sobre um sofá, um objeto dourado consagrado com intenção ou uma planta estrategicamente posicionada. A transformação começa nos centímetros que se controla, não nos quilômetros que escapam ao domínio. Há ainda um ensinamento derivado da cabala que reforça essa perspectiva. A casa é um reflexo físico da alma. Quando se observa desordem, cores desbotadas, objetos quebrados ou acumulados, não se trata apenas de falta de tempo para organizar. Esses sinais indicam que algo interno também está desalinhado, confuso ou sem direção. A relação, porém, funciona nos 2 sentidos. Ao reorganizar o espaço, reorganiza-se também o interior. Ao introduzir cores vibrantes no ambiente, elas passam a habitar também o espírito. Ao consagrar o lar como um local sagrado, consagra-se a si mesmo como um ser sagrado. Não se trata de uma metáfora, mas de uma mecânica espiritual. Portanto, não é necessário esperar por côndigos ideais ou recursos abundantes para iniciar as mudanças. O primeiro passo pode ser dado com o que já se tem: limpar uma parede que pesa no ambiente, adquirir uma planta, mesmo que pequena, ou consagrar um objeto simples, como uma colher de metal, como símbolo temporário de abundância. O essencial é comunicar. O universo não aguarda a perfeição, mas sim um movimento consciente, a intenção definida e gestos simples repetidos com convicção. Na tradição judaica, a palavra Bayit casa compartilha a mesma raiz de Bian construcal, o que reforça a ideia de que um lar nunca está concluído. Ele é moldado diariamente por cada decisão tomada. Ao optar, a partir deste momento,
por conferir a cada objeto, cor ou detalhe do spa com uma linguagem de bem cal em vez de mal de cal, de vida em vez de morte, de prosperidade em vez de escassez. Alinha-se com ensinamentos transmitidos há séculos. Trata-se de converter a matéria em essência, o ambiente em um local sagrado e a residência em um refúgio de vitalidade. O compromisso pode ser registrado não como uma declaração dirigida a alguém, mas como um testemunho de uma nova direção. A escolha e viver cercado por cores que representem vida, fazer com que o espaço reflita abundância em lugar de limitacal e romper com padrões de estar inacal.